Olá, neste vídeo iremos falar sobre a raiva. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda de caráter zoonótico e letal, que acomete mamíferos, inclusive o homem, afetando o sistema nervoso central, sendo assim um problema de saúde pública. O primeiro relato da doença no homem ocorreu no século 24 a.C., mas somente em 1881 o cientista Louis Pasteur concluiu que o sistema nervoso central estava ligado ao desenvolvimento da doença. Em 1885, Pasteur passou a conhecer o mecanismo de atuação do vírus, o que lhe permitiu pensar no desenvolvimento de tratamentos preventivos para a doença. Ele passou a inocular o material em coelhos e fazer sucessivas transferências, o que lhe resultou em coelhos imunizados. Em 1921, a vacina foi adaptada para cães domésticos, sendo iniciado o programa de vacinação em massa dos cães apenas nos anos 40 nos Estados Unidos. Em 1973, foi instituído no Brasil o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, decorrente ao grande aumento do número de casos em humanos e animais entre as décadas de 70 e 80. Criado pelo Ministério da Saúde, o programa tem como objetivo principal combater a doença e controlar o ciclo epidemiológico a partir da vacinação de cães e gatos, bem como tratamento específico de pessoas que foram mordidas ou previamente tiveram contato com animais raivosos. A doença é causada por um vírus de RNA envelopado, de formato cilíndrico semelhante a uma bala de revólver, com uma extremidade arredondada e outra mais plana. Pertencente à família Rabidoviridae e ao gênero Lyssavirus, é um vírus sensível a soluções orgânicas, como detergente, sabão, amônia quaternária, a ultravioleta e as condições ambientais, como luminosidade e temperatura. Todos os mamíferos são susceptíveis ao vírus da raiva, mas somente cão e morcego são considerados vetores mais eficientes da doença. A doença apresenta 4 ciclos: urbano, rural, silvestre e aéreo. A raiva urbana é caracterizada por acometer cães e gatos, a rural por afetar os herbívoros, a silvestre pelos animais como raposa, macaco, gambá e primatas, a aérea pelos morcegos. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam e possuem a capacidade de ultrapassar barreiras geográficas e causar maior disseminação do agente. Epidemiologia. A raiva é uma doença zoonótica letal que apresenta uma situação epidemiológica variada, isso por conta da elevada capacidade de adaptação do vírus rábico a diferentes espécies de mamíferos. Possui ampla distribuição mundial e é considerado um problema significativo em alguns países da América Latina, Ásia e África, enquanto em alguns países a doença já foi erradicada. Segundo a OPAS, aproximadamente 60 mil pessoas morrem a cada ano dessa doença no mundo, principalmente na Ásia e na África. A distribuição não se apresenta como uniforme, visto que em um mesmo país pode existir tanto áreas livres quanto áreas de alta e baixa endemicidade. No Brasil, a raiva é endêmica, variando de acordo com as diferentes regiões do país. Distribuição de casos de raiva canina. No ano de 2000, foram registrados 921 casos em 21 estados, sendo 45% na região centro-oeste, 32% na região nordeste, 19% na região norte e 4% na região sudeste. Após 8 anos, 36 casos foram registrados, os quais estavam concentrados na região nordeste, com 55%, subsequente à região norte, com 28% e centro-oeste, com 17%. A redução dos casos de raiva canina observada nessa década é proporcional à diminuição dos casos de raiva humana. No Brasil, o último caso de raiva humana foi registrado no ano de 2021 e se tratava de uma criança de 2 anos que teria sido agredida por uma raposa infectada com a variante de canídeo silvestre. Com relação à transmissão, as principais infecções em áreas urbanas são decorrentes de cães e gatos, sendo este primeiro o principal transmissor da raiva para humanos e para outros animais no Brasil. Subsequentemente, os morcegos são os principais responsáveis pela manutenção da cadeia silvestre. Logo em seguida, as demais espécies de mamíferos, como bovinos e equinos, e outros animais domésticos e selvagens, como mucosa, coiote, chacal, raposa, dentre outros animais. A maioria das infecções pelo vírus da raiva acontece pela transmissão percutânea. Ela ocorre através da penetração do vírus presente na saliva do animal contaminado e principalmente pela mordida e, de forma mais rara, pela arranhadura e lambedura de pele com ferimento pré-existente ou mesmo através da mucosa intacta. Após penetrar no organismo do hospedeiro, o vírus se multiplica no ponto de inoculação, alcança o sistema nervoso periférico e, em seguida, o sistema nervoso central,
se dissemina para diversos órgãos, como as glândulas salivares, onde irá se replicar e será posteriormente eliminado na saliva dos animais e de pessoas doentes. O período de incubação dura em média 45 dias no humano e 10 dias a 2 meses em cães. Ou seja, o período de tempo que vai desde o momento da infecção, através de contato direto com a saliva de um animal infectado, até a apresentação dos sinais clínicos, varia entre as espécies. Isso se dá em virtude da concentração de partículas virais em que o organismo foi exposto, além do ponto de inoculação do vírus ter sido próximo a troncos nervosos ou áreas do corpo com alta densidade de terminações. Quando se tratando da transmissão, o vírus ele pode ser transmitido para outros animais e outros seres humanos, desde o momento dos primeiros sinais clínicos até a morte do animal. A patogenia desta doença é semelhante em todas as espécies de mamíferos. Após a inoculação, o vírus permanece num lugar de forma latente por um longo período de incubação, em que realiza sua replicação extraneural de forma silenciosa, primeiramente nas células musculares ou nas células do tecido subepitelial, até que atinja concentrações suficientes para migrar para as terminações nervosas. Cessando o período de incubação, o vírus irá adentrar o tecido muscular de forma profunda o suficiente para que o sistema nervoso periférico seja exposto no fuso neuromuscular, que é o segundo sítio de concentração do antígeno viral. Nesta região, os vírus se ligam no receptor nicotínico de acetilcolina. Durante esta fase, as partículas virais podem ser encontradas tanto no espaço extracelular quanto nas junções neuromusculares. Ao atingir o sistema nervoso periférico, o vírus ascende de forma centrípeta e passiva em direção ao sistema nervoso central, num fluxo axoplasmático retrógrado, e o transporte é célula a célula do sistema nervoso. Sua movimentação é direta e no mesmo trajeto dos impulsos nervosos, alcançando os limites do sistema sensorial, motor e autonômico do sistema nervoso, mais precisamente nas regiões de hipocampo, tronco cerebral, medula e células de Purkinje no cerebelo. Frequentemente, os sintomas estão associados com a localização anatômica do agente infeccioso no cérebro. Após atingir e se multiplicar intensamente no sistema nervoso central, o listavírus começa a se disseminar de forma centrífuga pelos sistemas nervosos periférico e autônomo, atingindo vários órgãos, como glândulas salivares, por onde posteriormente irá ocorrer a transmissão através da saliva, terminações da cabeça e do pescoço, retina, epitélio, pulmões, coração, rins, bexiga, úteros, testículos, córnea, entre outros órgãos. Em cães e gatos, a saliva pode ter uma maior concentração do vírus do que no próprio sistema nervoso central. Já nos herbívoros, a concentração de vírus eliminada pela saliva é baixa. Raiva em diferentes espécies. Foco para herbívoros e carnívoros. Período de incubação e sintomatologia. Nos animais, a raiva pode se apresentar de duas formas: forma paralítica ou a forma furiosa, que vai depender dos sinais clínicos apresentados. Cães, o período de incubação varia de 15 dias a 2 meses. Na fase que precede o aparecimento de sinais clínicos, os animais apresentam mudança de comportamento, escondem-se em locais escuros ou mostram-se agitados. Ocorre anorexia, prurido no local de penetração do vírus. A saliva torna-se abundante e o animal perde a capacidade de deglutir. Com o tempo, o animal torna-se mais agressivo, com a possibilidade de atacar outros animais e humanos. Na fase final da doença, observa-se convulsão, seguida de coordenação motora e paralisia do tronco e de membros. A morte ocorre em média de 5 a 7 dias após o início dos sinais clínicos. Gatos. Os sinais clínicos e período de incubação são semelhantes a que os cães apresentam, sendo do tipo furiosa, mudanças sutis de comportamento, seguido de hiperatividade e possíveis convulsões. A fase paralítica é terminal, apesar de ser provável que os animais morram no segundo estágio das convulsões. A morte ocorre também em média de 5 a 7 dias após o início dos sinais clínicos. Bovinos. O período de incubação é longo, com variação de 30 a 90 dias ou até mais. Os sinais clínicos predominantes é da forma paralítica. Os animais infectados se afastam do rebanho, a pupila fica dilatada, os pelos eriçados, lacrimejamento
catarro nasal e movimentos anormais das extremidades posteriores, inquietação, tremores musculares e hipersensibilidade no local da mordedura, de modo que os animais podem até provocar autodilacerações. Com o passar do tempo, o animal vai apresentar incoordenação motora e param de ruminar. Os sinais de paralisia aparecem entre o segundo e terceiro dia após o início dos sinais clínicos, sendo a duração da doença, geralmente, de 2 a 5 dias. A morte ocorre entre 3 a 6 dias após o início dos sinais, podendo prolongar-se, em alguns casos, até 10 dias. Equídeos, ovinos e caprinos. A manifestação da doença é semelhante, apresentada pelos bovinos. Após o período de excitação, apresentam paralisia que impede a deglutição e incoordenação das extremidades. Suínos. Inicia-se com excitabilidade e depois tornam-se agressivos como os cães. Humanos. Na espécie humana, o período de incubação varia de 2 a 12 semanas, que pode variar de acordo com a quantidade de vírus inoculado no momento da mordedura ou da sua distância do sistema nervoso central. Durante esse período, o paciente apresenta-se assintomático. Os sintomas podem ser mudança comportamental, cefaleia, aumento da temperatura, alterações sensoriais. Também ocorre dor e irritação no local da lesão. A fase de excitação, o paciente passa a apresentar hiperestesia de uma extrema sensibilidade à luz e ao som, dilatação das pupilas e aumento da salivação. Com a progressão da doença, começam a surgir os espasmos nos músculos da deglutição, espasmos dos músculos respiratórios e convulsões generalizadas. O paciente pode permanecer na fase de excitação até a morte ou passar para a fase de paralisia generalizada. A doença dura de 2 a 6 dias e quase sempre termina com a morte. Medidas de controle e prevenção da raiva. A cura da raiva ainda não foi estabelecida, onde a vacinação é o único meio de prevenção. O ser humano ou animal infectado conta com um tratamento do tipo profilático, seguindo os protocolos impostos pelo Ministério da Saúde, sendo a vigilância epidemiológica fundamental para o controle da doença. Em 1973, foi fundado o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva. Tal programa é responsável pela produção e abastecimento das secretarias estaduais de saúde com os imunológicos e por promover atividades com a população para que seja elucidada a gravidade da doença e a importância de alguns cuidados para combatê-la, tanto em humanos quanto em animais, além de auxiliar as pessoas quando essas se depararem com algum caso suspeito da enfermidade. Em humanos, as medidas de prevenção adotadas são a aplicação das doses da vacina ou a aplicação do soro antirrábico em pessoas através de um esquema de pré-exposição, grupos de risco, ou de pós-exposição por mordedura. Ademais, manter a população informada sobre os agentes responsáveis pela disseminação da doença e a forma que essa é transmitida é essencial para o controle dessa enfermidade. Em animais, a medida profilática também é a vacinação, onde é essencial o incentivo dos municípios para a campanha, que é fundamental para o controle e prevenção da doença. Além disso, manter a população informada sobre os cuidados com seus animais é de extrema importância, alertando-os de manter os seus pets em locais protegidos, fornecendo uma alimentação segura, sem que esses tenham contato com animais silvestres ou com animais que vivem em ambientes propícios para a obtenção da doença, e manter uma frequência adequada das idas do seu animal veterinário para garantir que este não esteja infectado.